forma introdutória, pode-se dizer que a história dos Estados Unidos da América no século XIX correspondeu de forma inequívoca à expansão territorial e populacional, a qual, notadamente no caso do território, por meio de compras de territórios e guerras, o seu âmbito de população, ao forte movimento de imigração de grupos humanos, principalmente de origem europeia. Marcha para o oeste. Durante todo o século XIX, os Estados Unidos passaram por um processo de expansão territorial que fez com que a nação surgida a partir de uma pequena faixa de terra no leste da América do Norte, conhecida como 13 colônias, ocupasse de maneira intensa e agressiva as regiões das planícies centrais e alcançasse a costa oeste banhada pelo Oceano Pacífico. Nesta ocasião, após a assinatura do Tratado de Paris em 1783, os colonos americanos receberam da Inglaterra uma extensa faixa de terra a oeste, que ia dos Montes Apalaches até o rio Mississippi. Durante a Guerra dos 7 Anos, tal faixa de terra havia sido conquistada pela Inglaterra dos franceses, a qual era desejada pelos colonos americanos havia tempos. A proibição metropolitana de colonizar essa região, inclusive, foi um dos fatores que agravaram as relações entre colonos e ingleses. Depois da independência, toda essa região passou a ser ocupada pelos americanos, e os nativos que lá viviam foram obrigados a mudar-se, ou seja, houve uma expulsão dos indígenas da terra. A expansão dos americanos para o oeste ocorreu de duas formas. Primeiramente, pela diplomacia e pela compra de territórios. Em segundo lugar, pela guerra. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos compraram vastos territórios de outras nações europeias. A Guerra Mexicano-Americana foi um conflito entre Estados Unidos e México, ocorrida de 1846 a 1848. A ambição norte-americana por territórios mexicanos foi a grande motivação do início do embate. O conflito foi uma das variadas etapas da chamada Marcha para o Oeste. Essa marcha tinha como objetivo estender o território norte-americano em direção ao país vizinho no século XIX. O conflito intensificou uma rivalidade já existente entre mexicanos e norte-americanos. A necessidade de expansão e os objetivos com a invasão do território sulistas irritaram os mexicanos, pertencentes ao México. Os territórios eram de grande interesse para os Estados Unidos, uma vez que no futuro viria a ser um dos pontos mais ricos do país. Neste embate travado, cerca de 40.000 pessoas foram mortas no período de 2 anos, seja vítima de confronto direto ou de doenças que acometiam os acampamentos de guerra.
A incorporação do Alasca. O que foi a incorporação do Alasca? Em 1867, o governo estadunidense negociou o Alasca da Rússia, ou seja, o Alasca pertencia à Rússia, e por 7,2 milhões de dólares, o que equivaleria hoje, em valores monetários, aproximadamente 2 bilhões. Então, aí a gente pode ver a diferença da valorização da moeda também. E quando os Estados Unidos foi comprar o Alasca da Rússia, a compra causou polêmica, pois muitos afirmavam ser um gasto desnecessário. Adiante, com as descobertas de jazidas de petróleo na área, ninguém mais criticou tal ação. A colonização espanhola na América começou com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492. A chegada dos espanhóis à América insere-se no contexto da expansão marítima europeia. A colonização levou a Espanha a fazer incursões no novo continente, dominando e destruindo sociedades indígenas, como a dos Incas e dos Aztecas, em busca de metais preciosos encontrados e explorados em grande quantidade pelos conquistadores, que se utilizavam tanto para a mão de obra servil indígena. A conquista da América Espanhola aconteceu de forma exploratória, isto é, não vinham para a América em busca de terras para povoar, eles ocupavam o espaço apropriando-se de suas riquezas. Os espanhóis dizimaram as populações indígenas, impondo sua cultura, língua e região. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Esses povos não eram homogêneos, cada um tinha seus próprios interesses, cultura, inimigos, aliados. Os espanhóis exploraram as rivalidades existentes entre os povos indígenas, facilitando assim sua vitória. O número de aliados nativos tendia, inclusive, a superar o número de espanhóis nas batalhas. O uso de africanos também foi considerável, importância que foi aumentando à medida que se prolongava a conquista. A partir da década de 1750, as relações entre as 3 colônias britânicas na América do Norte e a Inglaterra passaram-se a deteriorar e iniciou-se a luta pela independência dos Estados Unidos da América. Pessoas de vários grupos sociais, políticos e religiosos vieram habitar o Novo Mundo, por diversos motivos diferentes. A razão que levou a Inglaterra a tentar a colonização da América do Norte não foi a ambição de tornar-se um império colonial, mas o interesse no comércio e na superpopulação da nação, pois muitas pessoas buscaram o Novo Mundo em busca da liberdade religiosa. O Destino Manifesto foi a doutrina filosófica que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão desta vontade divina. Homestead Act e o domínio capitalista. Foi uma lei federal americana criada pelo presidente Lincoln no dia 20 de maio de 1862. E o que foi essa lei? Para atrair imigrantes, o governo federal dos Estados Unidos decretou que definia a posse de uma propriedade com 160 hectares a quem a cultivasse por 5 anos. Essa lei fez aumentar muito o fluxo de imigrantes europeus para os Estados Unidos. Na época também, a Europa passava por guerras de unificação e muitos habitantes sofriam de fome, medo, pobreza. E, vistos esses eram fatores repulsivos, os Estados Unidos criaram a Homestead Act e divulgaram pela Europa com simples panfletos, que tinham caráter atrativo e mostravam o preço banal das terras. E se tornou então um fator atrativo para os imigrantes europeus tentarem começar uma vida nos Estados Unidos. Então, essa lei foi um meio para ter mesmo ali pessoas para trabalhar e com isso ter o crescimento do país. Concluímos que, durante esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos, os grandes perdedores foram os indígenas, que repetidas vezes foram obrigados pelos americanos a saírem de suas terras. A marcha para o oeste acabou provocando a morte de milhões desses povos por causa da violência com que foram tratados e da destruição de seu modo de vida.